Vasco e Vitória estão preocupados por conta da proximidade com a zona do rebaixamento. A ideia é aproveitar o tempo para dar mais condição ao time. Para nós, ela vai vir num bom momento, as duas paradas, para a gente treinar mais, dar mais condição para o time. E é o que a gente vai tentar fazer, trabalhar com extrema dedicação e o time ficar mais forte e ganhar recursos em todos os aspectos do jogo, na parte física, na parte técnica, na parte emocional. Eu acho que pra gente as paradas ela vai ser boa, tanto uma como outra. Vasco da Gama, aqui na Transamérica, o Vasco da Gama está fechando. No WhatsApp, gente. O WhatsApp já foi. Não, o pessoal tá botando no chat, né? Não, gente, é no WhatsApp. É no WhatsApp. 99557-1013, é no Zap. O Vasco tá fechando o diretor de futebol, né, o Bruno Costa. A partir disso, vai poder se planejar. Eu sei que o planejamento, falar isso é complicado, o torcedor fica bolado, mas são fatos, né? Não é por culpa minha. Eu tô aqui para noticiar o que tá acontecendo. Correto. O Bruno, ele trabalhou no Fort Lauderdale Strikers. Opa. Não como diretor, não era esse cargo, ele era gestor. Mas trabalhava na gestão do futebol. E trabalhou no Fortaleza. O Fort Lauderdale Strikers é o time com o nome mais legal de se falar no futebol, né? Fala aí. Fala aí. Fort Lauderdale Strikers. Eu não consigo. Ah, mentira. Trava a língua. Você morou na América. Fort Lauderdale Strikers. Fort Lauderdale Strikers. Strikers. Até porque não é Lauderdale, né? Fort Lauderdale Strikers. O americano enrola a língua. Lauderdale Strikers. Isso. Trabalhou lá e trabalhou no Fortaleza. Ele é jovem, tem 44 anos, o Vasco entende que é o nome. O Vasco tentou de novo o Rodrigo Caetano. Falei ontem isso aqui, né? Brincadeira, né? Rodrigo Caetano lá à beira do gramado com o Ancelotti, com camisa social. Oportunidade pra Copa do Mundo, né? Não, Vou trocar porque eu quero a emoção do Vasco. E ele é um cara muito gentil, então ele falou, obrigado, Pedrinho, gosto muito de você. Trabalhei assim, diretamente, né? Eu cobrindo o Vasco e ele como dirigente do Vasco. Cara, eu sinto saudade dessa época, o Rodrigo era muito maneiro com a gente. Ele é gente boa, né? Com a rapaziada da imprensa. Só lidei com ele profissionalmente também, mas dizem que é um cara muito gente boa também. Muito gente boa. Um abraço pra ele, cara. Se estiver ouvindo aí. Ele não aceitou de novo, então o Vasco foi atrás do Bruno e deve ser o nome. Definindo esse nome, vai ter que olhar o elenco e ver quem vai ficar e quem vai sair. Léo Jardim, o Paê tá saindo, beleza, mas Felipe Coutinho tem que decidir a vida dele. Jair, Pumita Rodrigues, faça uma lista se vocês quiserem, né? A gente segue nessa lista aí. Tem outros nomes no elenco que não estão sendo utilizados. Paulinho, lembra do Paulinho? Tá no Vasco ainda, né? Maurício Lemos. Toda essa galera aí tem que decidir, vai ficar ou não vai? Tá recuperado, daí, né, o Maurício? Tá, mas... Tá lá, né? Tá lá. E aí? E aí? Fernando Diniz vai usar? Tá lá. Decidindo isso, aí sim vai poder buscar reforços. Falo isso de novo, pela 1000ª vez, porque estão pipocando nomes a rodo. O Vasco vai trazer fulano, Beltrano, né? Enfim, gente, calma, né? Calma, porque a janela é só no mês que vem, a janela de agora. Até poderia inscrever, mas é mais pro pessoal do Mundial. Então o Vasco está pensando em nomes para julho. Até lá tem tempo, tá? De arrumar a casa. Então, a princípio, vai tentar economizar o máximo que puder de dinheiro, até porque a situação financeira do Vasco não é boa. E aí, tendo a casa arrumada, definindo o diretor de futebol, quem vai ficar e quem vai sair, quanto vai ter, aí sim pode buscar reforços. Então por isso que eu peço calma pro torcedor. Porque o Vasco vai trazer o fulano. Calma. Não posso dizer nem que sim, nem que não. Não tem nem como negociar com ninguém agora, porque não tem um diretor de futebol. O Carlos Amodeu é o CEO, mas não é a função dele. Ok? A gente pede calma pro torcedor nesse ponto, porque em breve devemos ter novidades aí do Vasco. O Hugo falou o seguinte: essas saídas do Vasco não poderiam ser uma solução financeira pro Vasco. Pode pegar alguns jogadores para sobreviver esse ano e melhorar no ano que vem. A questão é que sempre empurra pro ano que vem, né? Até concordo com o Hugo, mas sempre assim, né? Empurra pro ano que vem. Essa que é a preocupação, então, do Vasco. É isso, né? É o que tem, né, Rodrigo Machado? É o que tem. Tem um jogo hoje agora de Campeonato Brasileiro no dia 12, né? Contra São Paulo, antes da pausa. São Paulo. E tem uma parada importante aí pra arrumar a casa também. Agora, gente, a situação do Vasco é complicada porque, primeiro, não tem investidor, né, pra SAF, até agora não chegou ninguém. É sempre promessa daqui, promessa dali, vem o Grego, não vem o Grego. O Grego não vem, Então gente. pronto, então assim, é muito difícil, né, a gente prever alguma coisa em relação à contratação. Tá chegando aí um novo cara pra comandar o futebol do Vasco, né, possivelmente nos próximos dias, né? Isso. E aí ele vai definir contratações junto com o treinador, com o Fernando Diniz. Eu já falei aqui algumas vezes que eu tenho muita esperança do Diniz recuperar alguns jogadores, e um deles é o Jair. Mas que ganha um salário alto. Então, mas ganha um salário alto, mas se ele chegar, Pedrinho, então, eu quero o Jair. O Pedrinho vai ter que sentar com o Jair e falar: você quer ficar? Porque o Jair tem contrato até também. dezembro.
Você aceita reduzir esse salário? Mas o aceitar, ele vai Fernando embora. Diniz pode ter um plano de carreira pro Jair. Pode chegar. Jair, fica aí, cara. Eu queria muito que ele recuperasse o Lucas Piton, futebol, tá? Já alguns jogos melhor do que tava, né? Que era Piton tem contrato. a situação. Não, o Tava Piton ruim. ficou uns meses aí sem jogar nada, né? Absolutamente nada. Sim. Então tem jogador pra recuperar no elenco. O Ryan já cresceu bastante o futebol Cresceu. dele, com a chegada do Diniz. Ah, deve ser vendido. Enfim. Mas o Adson tá voltando de lesão. É um bom nome. É um excelente nome. O DVD que vai voltar agora também. Acho que a projeção é essa, né? Agora pro meio do ano. A Isso, volta vai do depois do DVD. Mundial. Vai depois do Mundial. Então, assim, o Vasco tem reforços caseiros e tem o Fernando Diniz trabalhando a equipe durante praticamente um mês aí, nesse hiato entre a próxima rodada, depois do dia 12 do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho, cara, que o Vasco, com o Fernando Diniz, pode dar liga. Sim. Eu não acho. Eu vou falar aqui, que dia é hoje? Dia 6? Bora, Rodrigo. Dia 6? Isso. Eu não acho que o Vasco vai cair. Eu acho que o Vasco, no mínimo, vai ficar ali na zona da água da salsicha, 19º colocado. Bora fechar o vídeo para falar sobre Léo Jardim. Qual será o futuro do goleiro de 30 anos de idade que pertence ao Vasco? Uma série de informações já foram publicadas, queria trazer algo exclusivo. Léo Jardim não conseguirá bater a meta que obriga seu contrato a ser estendido por mais um ano antes da parada para o Super Mundial. Você sabe, o Vasco faz apenas mais um jogo contra o São Paulo. E ele está a 2 partidas de ter seu vínculo prorrogado por mais um ano. O contrato atual se encerra em 31 de dezembro. E se ele disputar 50% dos jogos oficiais do Vasco na temporada, esse vínculo é estendido até dezembro de 26. E aqui que vem uma parte importante. Ele vai chegar em 1º de julho, quando estará a 6 meses do fim do seu contrato, podendo assinar um pré-contrato com outro clube sem essa renovação automática do contrato fechada. E é aí que pode haver uma alternativa para que o Léo Jardim deixe o Vasco. Goleiro super importante, titular absoluto, esteve em 31 dos 34 jogos do Cruz Maltino na temporada, homem de confiança da diretoria e também da torcida. Até por isso, na sexta-feira da semana anterior, recebeu a 4ª proposta de renovação de contrato. Como nas outras 3 vezes, ele rejeitou a ideia de extensão do vínculo. O Vasco chegou a oferecer R$800 mil por mês, que fariam dele dono de um salário maior até do que do Verratti, com um contrato prorrogado até 2030. O que eu escutei de uma pessoa próxima do Léo Jardim é de que não é só a grana, ele está muito preocupado com o projeto esportivo, ele quer se mudar para um clube que brigue por títulos, e ele não vê a possibilidade de o Vasco ser competitivo nesse sentido num curto espaço de tempo. E é nesse cenário que Palmeiras e Cruzeiro entram. O Palmeiras e o Cruzeiro não podem admitir publicamente, mas tem muita vontade de contar com o jogador a partir de 1º de janeiro de 2026. O Cruzeiro para ver o Léo Jardim brigar com o Cássio pela titularidade, o Palmeiras para preparar um substituto para Everton, que completa 38 anos de idade no fim desse ano. Só para completar, falei que o Léo Jardim está 2 jogos de automaticamente renovar seu contrato, mas a renovação não é imediata, até porque se o Vasco seguir adiante na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, o número de partidas na temporada aumenta e por consequência ele precisa atingir mais jogos. E você, o que pensa sobre essa história? Gosta do Léo Jardim? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Se é Vasco, tá na colina.